Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo de número 12. Terceira carta, então agora a igreja de Pérgamo. Igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 2. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém? Palavra de Deus então para a igreja de Pérgamo. Mais uma vez, Jesus ele começa dizendo assim: eu sei as tuas obras. Aqui ele se identifica dizendo no versículo 12: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Lembrando que essa igreja também se situava na Ásia, né? A palavra Pérgamo quer dizer torre, né? Ou alto, ou algo que está elevado. Nessa cidade também, a cidade de Pérgamo, havia uma grande construção. Alguns historiadores dizem, alguns comentaristas bíblicos dizem que havia ali um edifício de aproximadamente 300 metros de altura. Imagine como se fosse um grande templo, 300 metros de altura, onde estava ali, você podia encontrar todos os tipos de ídolos pagãos, que era concentrado naquele grande templo. E havia, segundo alguns historiadores, uma grande imagem do próprio Zeus, né, que é um deus da mitologia grega. Se alguém já assistiu algum filme aí, falando muito sobre Zeus, né, que havia um grande ídolo, né, de Zeus sobre aquele edifício, que media aproximadamente 300 metros de altura. Então veja só, o próprio Jesus ele intitula aquela cidade, ou aquele local, como o trono de Satanás. Para você imaginar o quanto que era forte a idolatria sobre aquela cidade, né? A concentração idólatra naquela cidade. Então ele mesmo fala: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Agora você se coloque, irmão, como igreja de Jesus Cristo, que habita num lugar que é chamado trono de Satanás. Imagina a força maligna, imagina a potestade que operava sobre aquela cidade. O próprio Jesus declarando, né, como o trono de Satanás. Mas a Bíblia diz: e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ou seja, com toda aquela imposição idólatra, com toda aquela concorrência que havia contra a igreja de Jesus Cristo, eles permaneceram fiéis e não negaram o nome de Jesus Cristo. Então, uma grande luta da igreja primitiva, amados, já era lutar contra a idolatria, mas não era só a questão de se prostrar diante de um ídolo. É porque haviam muitas festas pagãs, haviam muitas festas onde muitos cristãos, até no início ali da sua fé, por ainda não entenderem, e Paulo vem falando depois, trazendo instrução para a igreja, que você não pode se assentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Ele está se referindo ao quê? A você ser participante das coisas de Deus e ser participante das festas idólatras que aconteciam naquela época. Era isso que Paulo estava se referindo. Então ali o próprio Jesus fala: o trono de Satanás está na cidade de Pérgamo. Ou seja, a idolatria era pesada, era muito forte, mas a igreja permanece fiel. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Possivelmente que o próprio pastor também da igreja ali foi martirizado ali pelos seus perseguidores. Mas há uma
recomendação de Jesus para essa igreja. Veja só: mas umas poucas coisas, no versículo 14, tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Ou seja, havia alguns no meio da igreja, da própria igreja de Pérgamo, que colocavam para os membros, para a igreja em si, que você podia servir a Deus e você podia continuar praticando a idolatria. Você podia servir a Deus e você podia se assentar na mesa dos demônios. Isso não ia fazer mal nenhum, isso não teria problema algum. E Jesus, ele chama a atenção da igreja, dizendo assim: tenho contra ti poucas coisas, né? Que tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Voltando lá para o Antigo Testamento, Balaão foi um profeta que foi pago por um rei, né, para profetizar contra Israel, quando Israel estava ainda na trajetória do deserto. Israel, nesse tempo aí, eles eram alimentados diariamente por Deus pelo maná. Então a Bíblia diz que Balaão é contratado para profetizar contra Israel. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando ele foi profetizar contra Israel, a Bíblia diz que ele não conseguiu profetizar, né, contra Israel, mas ele começou a dizer: contra Jacó não há maldição, contra Jacó não vale encantamento. Então ele cumpriu que ele mesmo, sendo um profeta que estava sendo pago para contrariar a vontade de Deus, ele não pôde fazer aquilo. Porém, ele pensou dessa forma e deu sugestão para o próprio Balaque: eu não posso amaldiçoar, mas eu posso lançar um tropeço. Vamos fazer esse povo pecar, porque se Israel pecar, então Deus vai se opor contra eles, Deus vai castigar eles. E foi o que eles fizeram então. Já que Balaque e Balaão não puderam amaldiçoar, eles colocaram tropeços. Que tropeços foram esses? Os filhos de Israel começaram a se prostituir, a se misturar com as filhas dos povos pagãos que estavam na região ali desértica. Então eles começou a haver uma mistura, e então ali Deus, ele pesa a mão sobre o seu povo por causa disso. Chama a nossa atenção de que, irmãos, nós precisamos estar vigilantes, porque Satanás, ele não pode nos causar dano. Satanás, ele não pode tocar na nossa vida a menos que Deus permita. Mas se ele não pode causar dano na sua vida, né, diretamente, te amaldiçoar, vamos dizer dessa forma, ele vai tentar lançar um tropeço para fazer você errar, para fazer você pecar. E é ali que ele tem vitória sobre a nossa vida, quando ele nos leva ao erro, quando ele nos leva ao pecado. Então, o alerta para a igreja de Pérgamo de Jesus era: você tem aí no meio da igreja alguns, né, que estão fazendo com que o meu povo, eles acabam se misturando com as coisas do mundo. Veja só, Balaque ensinava a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Aqui, tanto está falando da prostituição, da idolatria, como da prostituição mesmo, né, da carne, do sexo ilícito, do sexo fora do casamento, na verdade. Vamos lá, versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu também aborreço. Falamos aqui a respeito da igreja de Éfeso, né, que era uma possível seita que também fazia com que o povo de Deus acabasse errando, ou seja, você viver uma vida com Deus e uma vida no mundo, o que Deus, ele não aceita na verdade, ok? Então muita gente, né, olha quantos anos foi escrita essa carta para essa igreja, que já nem existe mais, mas ela é atual ainda hoje, porque ainda tem muitos, inclusive no meio da igreja de Deus, inclusive líderes evangélicos, né, que ensinam o povo que você não tem problema, você está servindo a Deus, você está na comunhão, você está tomando a Santa Ceia e você ter uma vida dissoluta ali fora, não tem problema. Alguns pregam, a gente já falou aqui muito a respeito disso, né? Deus só quer o seu coração. Não, Deus não quer que o seu povo se contamine, Deus quer que o seu povo viva longe do pecado, né? Essa é a recomendação. Então veja só, no versículo 16, Jesus traz a recomendação: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra
qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém? Quanto ao maná, veja que ele fala de Balaão, que tentou profetizar contra o povo de Deus que estava no deserto, enquanto eles eram sustentados pelo maná. Aqui Jesus traz mais uma referência do Antigo Testamento, dizendo agora: aquele que vencer vai comer do maná escondido. Amém. Para nós aqui, esse maná escondido está se referindo novamente à vida eterna, tá? Pode estar sendo feito também, aqui ele está se referindo ao grande banquete, né, que nós vamos ter na chamada Bodas do Cordeiro, quando a igreja for recebida nos céus. Amém? Pode estar se referindo a isso também. Agora veja só, outra coisa interessante aqui dessa carta: dar-lhe-ei uma pedra branca. O que significa essa pedra branca? Na antiguidade, quando uma pessoa ela era presa, geralmente, se você era preso, você não ficava lá que nem no Brasil pagando aí uns anos, daqui a pouco você estava solto, não. Você era preso para esperar o julgamento. Quando você fez o julgamento, geralmente ou a pessoa era morta, era pena de morte, ou ela era absolvida, tá? Quem era absolvido recebia uma pedra branca, ok? Isso aqui é um contexto histórico da época. Quem era absolvido recebia uma pedra branca, e quem era condenado geralmente recebia uma pedra negra, na verdade, uma pedra preta ali, né? Simbolizando a condenação daquela pessoa. O próprio Jesus diz aqui, ó: vai receber de mim uma pedra branca, e na pedra, né, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Mais uma alusão da salvação, da eternidade que nós vamos receber em Cristo Jesus, né? E se referindo aqui também da absolvição dos nossos pecados. Amém? Vamos para frente então. De forma resumida agora, a carta à igreja de Tiatira, versículo 18 do capítulo 2 do Apocalipse. Vamos lá. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente, a mesma visão que João teve. Eu conheço as tuas obras, olha só o elogio agora, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Jesus vem elogiando, mas agora veja só, versículo 20: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Cidade de Tiatira, então, né? O nome grego aqui, na verdade, a tradução do seu nome é fragrância, ou também sacrifício. Outras traduções dizem até um sacrifício de serviço. Ou seja, era uma igreja muito ativa, era uma igreja que praticava as boas obras, era uma igreja que também estava firmada na sua fé, né? Fala aqui da sua paciência, quer dizer o quê? Era uma igreja que estava perseverando, que não havia deixado Cristo, que não havia abandonado a sã doutrina, né? E ele até elogia suas últimas obras são mais do que as primeiras. Para Éfeso, Jesus vai dizer, né, que eles haviam esfriado na fé, ou seja, começaram bem e estavam terminando mal. Para a igreja de Tiatira, ele até faz um elogio: olha, as obras de vocês são melhores, porém, há um porém que ele diz, que você tolera
Elias, que correu, saiu fugido daquela mulher. Quem era essa mulher? Totalmente idólatra. Ela vem, se casa com Acabe, mas ela traz para Israel nos seus dias a idolatria, de forma muito forte, a idolatria a Baal e Asterote, se não me engano agora, o outro Deus que era adorado naqueles tempos ali. Então, ela começa a mudar completamente a religião de Israel. E a Bíblia diz aqui então que em Tiatira, possivelmente aqui, tá, irmãos, havia mesmo uma profetisa na igreja de Jesus Cristo. O ministério profético era muito forte também naquela época. Por quê? Nós hoje temos todas as cartas de Paulo, nós temos o Novo Testamento completo, mas eles tinham um Antigo Testamento, alguns escritos, algumas cartas já, talvez ali dos apóstolos, inclusive de Paulo, mas eles não tinham a Bíblia completa como nós temos. Então, eles eram dirigidos pela doutrina dos apóstolos e haviam profetas. Você vai ver que Paulo, ele fala que você deve buscar inclusive o dom de profecia. Então, o ministério profético nessa época era muito forte, mas havia ali uma profetisa, e ele até dá o nome aqui de Jezabel, mas eu creio que é uma alusão falando a respeito da Jezabel do Antigo Testamento, que essa mulher, quando ela profetizava na igreja, ela trazia para os filhos de Deus permissão para você praticar a idolatria e praticar a prostituição, mesmo servindo a Deus, o que é completamente fora da moralidade bíblica, daquilo que a palavra de Deus nos diz, tá ok? Então, Jesus vem e fala, o único erro, a falha de vocês aqui é o que? Vocês estão tolerando essa profetisa, vocês estão aceitando essa profetisa dentro da igreja de vocês, ok? E ele fala aqui no final do versículo 20, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. É possível que essa mulher aqui, já havia recebido uma chamada de atenção, que a igreja já havia recebido uma chamada de atenção, mas ela não se arrependeu. Ela continuou no mesmo pecado, ela continuou profetizando coisas contrárias à vontade de Deus. Então Jesus dá um passo aqui, dizendo que vai colocar numa cama, versículo 22, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ou seja, os seus seguidores, para os seus seguidores vai vir uma grande tribulação, se caso não se arrependerem, Trazendo para os nossos dias, falando novamente, aqueles que profetizam contrário à vontade de Deus, aqueles que estão na igreja, e que querem viver uma vida de mornidão espiritual, ou seja, você pode servir a Deus, mas você não precisa ser tão fanático assim. Nós não devemos ser fanáticos, nós devemos ser adoradores, servos de Deus fiéis, verdadeiros, isso sim. Mas muitos, não, você está fazendo demais, você tem demais por culto, você está cultuando demais. Você pode ainda praticar o que você praticava antigamente. A palavra de Deus diz que não, irmão. O velho homem, ele tem que ser sepultado, ok? As velhas obras têm que ficar lá atrás, no passado, ok? Vamos lá, versículo 22. Então ele fala que vai colocar numa cama os que sobre ela, que com ela adulteram, virá grande tribulação. Ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações. Aqui essa morte pode ser tanto física como espiritual. Os filhos que ele se refere talvez não sejam exatamente aos filhos biológicos, mas aqueles que ela estava gerando por causa da sua profecia, ou seja, os seus seguidores aqui, ok? Vamos lá. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, ou seja, tinha um povo remanescente, aqui um povo fiel, na igreja, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos porei, mas o que tendes, retenho até que eu venha. Uma recomendação que foi para essa igreja, infelizmente hoje não existe mais, Até eu estava vendo ali uma ministração do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele foi visitar o local onde existiram essas 7 igrejas, e hoje não existe mais nenhuma delas, só ruínas na verdade, e diz que naquela região, irmãos, o número de cristãos chega a 1% de toda a
renovação somente a 1%. Então, você veja a que ponto chegou a degradação espiritual naquelas igrejas ali, né? Mas ele fala assim, ó, o que tendes, para você que está firme, para você que está na palavra, o que você tem, retém, ou seja, guarde até que eu venha. Amém? Alguns comentaristas bíblicos aqui dizem, né, que possivelmente essa mulher, ao profetizar, trazia revelações para que as pessoas conhecessem mais a Deus. Alguns comentaristas falam a respeito disso. Mas o próprio Jesus diz aqui, ó, que o que ela pregava, na verdade, era uma doutrina de Satanás, era das profundezas de Satanás. Quem estava conhecendo, se estava conhecendo alguma coisa, era mais do diabo do que a respeito de Deus, tá? Mas ele fala para nós hoje também: retenha aquilo que você recebeu, retenha aquilo que você alcançou. Amém? Não deixe a fé, não deixe sua caminhada, não abandone a palavra, mas guarde aquilo que você recebeu. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aqui Jesus está se referindo, né, ao governo que nós, como igreja de Cristo, teremos também juntamente com Ele no milênio, tá ok? Então isso aqui é coisa que a gente vai falar ainda mais para frente, né, a respeito do milênio e como é que vai ser a participação da igreja de Jesus Cristo também no milênio. Amém? Por hoje nós estaremos aqui, finalizando com esse versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele continua falando ainda hoje. Se nós ouvirmos, irmãos, e não abandonarmos a caminhada, e não abandonarmos a fé, nós só teremos benefícios, tanto aqui nessa vida e muito mais ainda quando chegarmos na eternidade. Amém? Se coloque de pé nesse momento, nós vamos agradecer a Deus. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus ele tenha acesso na nossa mente e no nosso coração, e que nós tenhamos, irmãos, ao contrário das igrejas que se perderam no tempo, né? Que nós tenhamos essa consciência que necessitamos estar sensíveis à voz do Espírito